nome do Senhor serão salvos. Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem: como é bonito ver os mensageiros trazendo as boas notícias. Eu convido você a estar orando comigo. Feche seus olhos, por favor. Pai, eu louvo a Ti, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa, Senhor, adorando e agradecendo o Seu nome, Pai, pelos louvores aqui já entoados, Senhor, pela leitura da Tua palavra, Pai. Continua, Senhor, falando conosco, Senhor, através das oportunidades, através, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Pai, querido, que o Senhor venha, Senhor, restaurar corações dessa noite. Senhor, venha, Pai, querido, tocar em vidas aqui, Pai. Derrama, Senhor, da Tua presença, Senhor, em nós. Pai, querido, que nós venhamos sair daqui renovados, transformados, Pai, pelo poder da Tua palavra, Senhor. Oh, Jesus, fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Eu queria chamar o irmão Yasmin para estar dando uma saudação, amém? Amém. Vamos obedecer a nossa palavra, Senhor. Pode tomar o seu assento, irmãos. Glorificando a Deus que fez os céus e a terra. Estamos num culto missionário. Não falar de missão nessa noite, eu creio que é um pecado. Porque a obra missionária não nasceu na horizontal. A obra missionária nasceu na vertical. Eu creio que ela veio e nasceu do coração de Deus. Amém? Você que trouxe sua Bíblia, abre ela comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, verso de número 26. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26. Quando vocês acham, irmãos, eu vou lendo Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, verso de número 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e, assentando no seu carro, lia o profeta Isaías e disse o Espírito a Filipe: chega-te, ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu que lês? E ele disse: como podereis entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar das Escrituras que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: volte, que diz isto o profeta, de si mesmo ou algum outro? Então Filipe, abrindo a boca, e a começou nessa escritura, e lhe anunciou Jesus. Amém? Como eu falei, eu creio que a obra missionária, ela é uma obra que ela, no nosso meio evangélico, ela é escassa. Porque hoje nós temos muitos cultos de avivamento, temos muito culto que fala sobre profecia, vários cultos dentro da igreja, isso também é uma bênção, mas nós também às vezes desejamos de ensinar uma pessoa ou um membro da igreja de falar sobre o plano da salvação para as outras pessoas. Por que isso? Para que nós possamos saquear o inferno e povoar o céu. Este homem chamado Filipe estava num avivamento em Samaria, quando de repente Deus falou com ele para descer no caminho de Jerusalém, que era Gaza. E este homem deixou tudo que ele tinha, deixou tudo aquele avivamento, aquela festa que estava ardendo no seu coração, e desceu para pregar para uma só pessoa, que não entendia o que ele estava lendo. Hoje, às vezes, nós olhamos só para o nosso umbigo,
apresentar para Ele? Qual será a alma? Qual será o projeto que nós vamos falar para Deus? Olha, Deus, eu consegui tantas almas, será que vai ter uma porcentagem de aceitação isso? Felipe deixou o avivamento e correu 150 quilômetros para chegar até essa carruagem junto com esse homem. E às vezes, hoje nós temos pessoas no nosso trabalho e nós não falamos de Jesus para ela. A obra missionária não é você montar aqui, ir para São Paulo, pegar um avião, descer lá na Angola e pregar o Evangelho lá para a África do Sul, também não. Nós temos pessoas em Lindóia que passam necessidade, nós temos pessoas no Nordeste que passam necessidade, nós temos pessoas na cidade que passam necessidade. Hoje nós queremos procurar, queremos maquiar o Evangelho do Senhor, sendo que às vezes você pode pegar uma pessoa, falar que Jesus cura, que Jesus batiza, que Jesus tem um plano na vida dela. Antigamente eu comia bastante bolachinha passatempo com Coca-Cola. Vou contar um testemunho rápido, já vou dar o microfone para quem é de direito. E eu fiz amizade com um amigo meu quando eu fui na Assembleia e falei para ele: você poderia ensinar eu a fazer esboço, pregar o Evangelho? Eu falei: olha, vai na minha casa. E da minha casa para a casa dele eu tinha que descer um trilho, caminho, passar uma pista e ir até na casa dele. Um belo dia eu comendo essa bolacha, tomando essa Coca-Cola e andando, conversando com Deus em pensamento. Deus falou para mim assim: dá uma bolacha para ele. Eu olhei no pacote, estava pela metade e falei: Senhor, eu vou no supermercado comprar outra. Isso não é mentira. E falou assim: não, dá essa bolacha para ele. Eu peguei, cheguei perto dele, comecei a conversar com ele, ele estava com uma mala. Eu comecei a conversar com ele, eu falei: tudo bem? Ele falou: tudo. Eu falei: prazer, meu nome é Ali. O que você está fazendo sentado aqui? Ah, eu vim dessas bandas, dessas montanhas aqui. Eu falei: rapaz, não adianta você pegar e mentir para mim, porque eu conheço bastante gente de Jacutinga e eu sei que você não é daqui. Da onde que você é? Eu falei assim: eu sou dessas montanhas. Eu falei: você não é. Daí ele pegou, começou a conversar comigo. Eu falei de Jesus para ele. Eu falei: rapaz, Jesus tem um plano na sua vida, você sabia disso? E ele pegou, abaixou a cabeça. Eu comecei a conversar com ele. Peguei e falei assim: vamos embora para sua casa, onde você mora? Ele pegou, abriu comigo e falou assim: eu moro indo aqui para o César Matilha ali. Eu falei: então vamos, eu vou levar você para sua casa. Ele pegou, abracei ele, eu terminei de descer o trilhinho, lá embaixo, ele falou: professor, olha aqui para você ver. Ele abriu a bolsa, tinha uma corda dentro. Ele falou assim para mim: eu ia me matar, mas Deus tem um plano na sua vida. Deus tem algo maravilhoso para você na sua vida. Amados, Deus tem algo maravilhoso para você. Deus tem algo maravilhoso para a sua família. Eu quero dar um recado para você que é mãe aqui, que talvez você está no estado de nervo, talvez você não está dormindo de noite por causa do seu filho, talvez ele é um bebum, está nas drogas, está se prostituindo, você não está conseguindo dormir, você está tomando até Rivotril. Deixa eu falar um negócio para você: nunca desista do seu filho, nunca desista do seu esposo, nunca desista da sua esposa, porque eu sou prova viva. Antes de eu ser um ministro do Evangelho, eu era um homem, ia sempre de macumba, bebia cachaça, e a minha mãe sempre pregava o Evangelho para mim e nunca desistiu de mim. Assim como o Felipe fez, andar 150 quilômetros, assim também temos que ser nós. Pelo menos pagar um preço por uma vida, porque isso é gratificante e também é gratificante para Deus, amém? Deus possa abençoar cada um que está aqui. Deixa eu apresentar os visitantes que estão nos visitando nessa noite. Não, se ensinam discretamente. Um casal aqui, mais alguém? Casal lá, é a segunda vez, né? É a segunda vez que está com a gente. Mais alguém? Como é que nós vamos receber esses irmãos que são bem-vindos? Vamos ser bem forte? Sejam bem-vindos, em nome do Senhor Jesus e CBI, a igreja que ama vocês. Glória a Deus. Sintam-se bem, sintam-se felizes no nosso meio. Vocês estão na casa de Deus, na casa do Pai. E aqui você tem liberdade de adorar o Senhor, de falar com Ele. Se você tiver alguma coisa para contar para Jesus, talvez se você não contou durante a semana na sua casa, vem para cá, com o intuito de adorar a Deus. Fala com Jesus aí, você que está nos visitando nessa noite, conversa bastante com Ele durante o culto.
porque Deus tem algo para a tua vida. Amém? Deus abençoe a todos. Queridos, nós vamos arrecadar as ofertas para o trabalho de missões, mas eu quero convidar o irmão Rony, ele vai estar falando uma palavra a respeito de oferta e também vai estar dando um recado aí a toda a igreja a respeito do retiro de jovens que vai acontecer no carnaval, né? A paz do Senhor, igreja. Prazer mais uma vez estar aqui nesse ano. Mais um ano a gente está aqui na frente da liderança dos jovens. Glória a Deus por isso. Aqueles que eu ainda não vi, ainda a gente não se encontrou, um feliz 2023. Que Deus continue abençoando sua casa, sua família, que seja um ano abençoado em nome de Jesus. Como o pastor já adiantou a respeito do retiro, todo começo de ano, melhor dizendo, os jovens, e aí, vai ter retiro esse ano? Um ano a gente foi em Mogi Guaçu, o Robson e a Fernanda foram líderes de jovens antes da gente, sabe da dificuldade de montar um retiro, e que não é fácil, meus irmãos. E a gente recebeu uma proposta de se unir com a igreja de Mogi Guaçu e fazer um retiro com eles. Seria um valor alto para cada jovem, mas seria um lugar de bênção também. A gente colocou uma proposta no nosso coração de nós conseguirmos fazer o nosso retiro, um momento de comunhão. Porém, nós começamos a avaliar as chácaras aqui na região e não tinha nenhuma chácara barata. 9.500, 7.000 reais. A mais barata que nós achamos foi 5.000. Essa irmãzinha, para quem não conhece, a Sofia, e a outra é a Maia que está ali, que é essa Deus. Então, irmãos, a mais barata que a gente achou foi 5.000 reais para fazer esse retiro. E se a gente olhar, a gente não tinha condição. E eu coloquei minha esposa para trabalhar atrás disso, dessas chácaras. E eu estava em atendimento, inclusive eu estava no irmão Tony. Quando eu recebi a mensagem, 5.000, 9.000, 7.000, eu achava que foi Deus. Nós cremos e nós vivemos pela fé. E assim será. Se for da vontade do Senhor, nós vamos orar. Deus proverá. Eu creio. A gente vai conseguir fazer. A gente vai subir, a gente vai dar um jeito e vamos fazer. Para honra e glória de Deus, irmãos, nós fomos ver uma chácara ontem e nós fechamos a chácara por R$2.300. Para honra e glória de Deus. Deus seja louvado. Nós não temos dinheiro, mas nós temos que nós vamos buscar atrás. Não sei aqueles que receberam hoje no WhatsApp, no aviso que a gente está recebendo umas marmitas, uns bolos. Quem recebeu? A maioria. Aqueles que não receberam, a gente preparou umas marmitas, lógico, simples de tudo, não somos longe de sermos cozinheiros, mas fizemos o melhor para a gente conseguir arrecadar. Nós vamos juntos, unidos, trabalhar para que esse retiro aconteça. Eu tenho certeza que vai acontecer da melhor forma possível, porque o nosso Deus, Ele reina. E a gente está fazendo isso não por um momento de fugir do carnaval. Não vou deixar os jovens do carnaval, longe disso, mas que eles possam ter 5 dias de união, de conhecimento, de palavra, de oração, e se encher cada dia mais de Deus. Irmãos, a gente vai estar vendendo no final do culto as marmitas. Se você puder nos ajudar, vai ser bênção. E unidos, nós vamos mais longe. Amém? Abra sua Bíblia comigo. Em 2 Coríntios, capítulo número 9. Coríntios, capítulo 9, 7 e 8. Vou lendo com o Martelo. Cada um deu conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é poderoso para fazer toda a graça que seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Irmãos, quero contar um testemunho rápido para vocês, já passando o microfone. Todos sabem, eu sou fisioterapeuta e eu sempre pedi a Deus, me manda mais pacientes. E sempre Deus abençoava. Às vezes saía um, eu ficava desesperado, falando, Deus, e agora, para fechar a conta do mês? E Deus sempre provou. Graças a Deus, mandava pacientes, às vezes a gente fechava um pouco mais apertado, mais fechado. Então eu peguei um dia, escutei uma palavra e eu mudei de oração. Falei, Deus, aumenta
quero que o Senhor aumente o meu dízimo. Aumentando o dízimo, acontece isso, irmão. Você dá 1000 de dízimo, você está ganhando 10 mil. Nós não estamos aqui para pedir dinheiro, mas a obra de Deus carece de recursos. Nós temos que abençoar a obra de Deus. O ar é caro, o lugar que a gente está aqui é caro. Melhor, a gente tem que abençoar os missionários que estão necessitados das nossas orações, das nossas ofertas, dos nossos dízimos. Que você possa colocar isso no seu coração e dar com alegria, porque o reino de Deus que cresce sobre esse lugar. Por isso, a fonte que está orando, Senhor bondoso Pai e eterno Deus, nós te damos graças, Senhor, por mais uma vez o Senhor permitir estarmos aqui, Deus. Nós não somos merecedores de nada, Pai. Nós cremos que tudo está no controle nas mãos do Senhor, Pai. E tudo que o Senhor nos dá, tudo que o Senhor nos abençoa, Pai, nós apenas administramos, Pai, porque tudo é para o Teu reino, Senhor Deus. Senhor, continua abrindo portas, Pai, onde tiver portas fechadas, Deus, aonde tiver necessidade, Pai, que nós possamos ser canal de bênção para abençoar outras pessoas, Deus, nos mostra, Pai, nos dê direção, mostra os caminhos a seguir, Pai, porque nós confiamos que o Senhor proverá tudo. É isso que eu te peço e já te agradeço, sobre o nome de Jesus. Amém. Pode pegar o banco? Deus abençoe para você. Nós vamos para os avisos da semana. Quarta-feira, nós temos o nosso culto de ensino. Nós estamos tratando de um tema muito importante. Estamos falando a respeito da educação financeira à luz da Bíblia, à luz da palavra. Começamos essa quarta-feira, vamos dar continuidade agora na próxima quarta. Na primeira quarta-feira nós falamos a respeito de que tudo pertence a Deus e você, como mordomo, tem que reconhecer isso. Então quero ensinar você a respeito de princípios que te ajudam a ter uma educação financeira. Então a primeira coisa que você precisa entender, para você ter uma boa administração daquilo que Deus coloca nas suas mãos, tudo pertence a Deus. Diga para o seu irmão assim: o meu salário é do Senhor, tudo é de Deus, tudo pertence a Deus. Então venha quarta-feira, nós vamos dar continuidade, será o mês inteiro, nós vamos falar a respeito disso, vamos falar sobre economia, vamos falar sobre dívida, nós vamos falar sobre bastante coisa, tá? A gente só deu o pontapé, a Maria viu lá, né? Fala sobre economia, Maria. Glória a Deus. Nós vamos dar continuidade, vai ser bênção, tá? Palavra de Deus no seu coração, e você vai ser edificado. Se você tem problema com dinheiro, fica tranquilo, passa tudo para mim, você não vai ter problema. Agora, se você não tem, aprenda a administrar, porque Deus vai te abençoar de muito. Amém? Glória a Deus. Sábado vai ter o ensaio, quinta-feira tem ensaio com o louvor congregacional agora, né? Agora é o louvor congregacional. Os irmãos vão cantar o hino do Inário, tá bom? Na abertura do culto. Sábado foi o culto da SAF, o culto das mulheres. É o primeiro culto da SAF desse ano de 2023. Olha o tema aí, ó, integridade. Jó 2:9. Todas as mulheres estão convidadas a estar aqui, tá? Às 19h30. Convide alguém para estar aqui, você mulher, tá? É muito importante a sua presença. Você vem aprender a respeito da palavra de Deus, para que você possa ser edificado. No domingo, queridos, nós vamos fazer um culto de adoração. O tema é adoração. Qual é o tema do culto de domingo? Adoração. Nossa irmã diaconisa Roberta, já passei o tema para ela vai pregar no tema. A adoração, vai ter que falar sobre adoração. Amém? Então no domingo, culto de adoração, culto de louvor, culto de adoração. Nós vamos ouvir uma palavra a respeito de adoração. Como adorar? Né? Como que adora a Deus? À luz da palavra. Nós vamos aprender a respeito disso também. Você é o nosso convidado para estar aqui, tá bom? Durante a semana. Nós vamos alinhando, né? Dia 17 nós vamos fazer uma reunião aqui com os departamentos, obreiros, mentes pensantes, para nós estarmos alinhando, né? Nós vamos fazer o culto da família, o último domingo do mês. Vai ser tudo bem organizado,
Eu tenho certeza que vamos ser um ano de colheita, um ano de bênção, porque nós estamos dispostos a aprender juntos e crescer juntos também. Amém? Glória a Deus. Vamos meditar na palavra de Deus, hoje aqui em Missões. O bazar, vai ter um bazar aí. Queridos, esse bazar vai ser aqui no anexo, tá? No dia 11/2, tá? Aberto das 8 às 18 horas. Vai ser para ajudar o retiro dos jovens. Como nós já ouvimos aí, tem uma despesa alta, tá? Só a chácara 2.300, mais alimentação, mais algumas coisas. Então a gente tem que levantar fundos aí, tem que ver se consegue levantar pelo menos 5 contos, né? Para fazer uma festa bem bonita. Eu tenho certeza que os jovens vão ser muito edificados. Você pode estar abençoando. Como? Um bazar. Você quer doar alguma coisa? O que você tem lá? Tem 32 pares de sapato, em 2 pés só. Não é verdade? Sim ou não? Então pega lá meia dúzia de pares de sapato que você não usa mais, que são bons, doa para esse bazar para ajudar os jovens. Meu irmão lá tem 35 camisas dentro do guarda-roupa, usa só camiseta, nem usa camisa social. Pessoa, tem lá 50 calça jeans, tem um monte, tem vestido para tudo quanto é lá. Tem gente que tem um vestido para cada ocasião, combinando com a bolsa ainda, combinando com o sapato, com o cinto. Então abençoa, tá? Abençoa. É muito importante que você ajude. Vamos investir nos nossos jovens, vamos investir nas nossas crianças. Hoje teve uma confraternização aqui, né? Com o Ministério Infantil, foi uma bênção. Eu pude ver aí no vídeo, dei uma ligadinha para a Miquel aí, nosso irmão ainda atendeu, um almoço bonito aí, o departamento infantil. E o departamento infantil também precisa de mão de obra. Os professores, né? Foi uma confraternização para os professores, monitores, que não tiveram a sua confraternização antes de terminar o ano. E foi uma bênção, tá? É bom saber que eles estão em comunhão. O Ministério Infantil não precisa de mão de obra, precisa de gente para trabalhar. Precisa de gente que ama criança, que ama família, que esteja disposto a ajudar as nossas crianças. Se você é batizado nas águas, se você tem filhos, se você ama criança, você pode estar aí se candidatando a ser um monitor, a ser um professor, a estar ajudando a trabalhar com as nossas crianças. Temos bastante crianças, então precisa de gente, precisa de mão de obra. Então ajude, a sua ajuda é muito importante. Os jovens precisam de ajuda, todos os departamentos precisam de ajuda. Nos guerreiros precisam de ajuda, nas mulheres precisam de ajuda. Então, vamos unir as nossas forças para que o nome do Senhor seja glorificado. Bem? Acabou? Então, abra a sua Bíblia. Hoje é culto de missões. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso número 11. Estava orando a Deus a respeito desse culto missionário, vendo o tema ali que fala a respeito de recomeço. O Senhor nos levou a esse texto aqui de Lucas capítulo 15, a partir do verso de número 11, né? E aí Bíblia no texto que fala sobre a parábola do filho perdido, né? Algumas traduções, filho pródigo, enfim, você conhece o texto. Quero meditar um pouquinho com vocês hoje aqui, nesse texto, direcionado a missões, direcionado aqui para o Espírito Santo de Deus, venha falar aos nossos corações, para nós entendermos o propósito de Deus. Lucas capítulo 15, do verso 11 a seguir, diz assim: Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou, diga comigo, desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, diga assim, ele gastou tudo. Houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Diga, ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se como um dos cidadãos daquela região.
que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém dava nada. Caiu em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, que eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. Ele direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir levantou-se e foi. Diga: levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho, abraçou e beijou. O filho disse: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu, mas nós tínhamos que comemorar e alegrarmos, porque este seu irmão estava morto. Diga: estava morto. Diga: e voltou à vida. Diga: estava perdido e foi achado. Amém? Queridos, eu estava orando a Deus, falando com o Senhor a respeito desse tema, recomeço, esse tema de missões. O Senhor me levou para esse capítulo de número 15 do Evangelho de Lucas, que é um texto muito conhecido. Eu tenho certeza que você já ouviu inúmeras pregações dentro desse texto, de diversas formas, através do Espírito Santo. Deus já usou muita gente para falar com você através desse texto, mas o Espírito Santo revelou algo no meu coração que eu quero compartilhar com você. Vai ser bem rapidinho, tá? Nós vamos terminar o culto na hora certa, pode ficar tranquilo. E quando o culto terminar, não deixe de abençoar aí o departamento de jovens, compra aí a marmita, tá? São R$15 só apenas. Ajude, abençoe, faz parte. É muito importante a sua contribuição também. Queridos, no capítulo de número 15 do Evangelho de Lucas, nós vemos 3 parábolas: a parábola da dracma perdida, a parábola da ovelha perdida e a parábola do filho perdido, ou o filho pródigo, como você queira bem entender. Olhando para dentro desse texto, nós vamos ver que essas parábolas elas são muito importantes, porque trata assuntos concernentes a vidas, a pessoas, nos diz respeito a isso. Isso chamou muito a minha atenção, porque nós vemos que quando uma ovelha se perde, em uma das parábolas, o Senhor deixa as 99 e Ele vai em busca daquela ovelha perdida. Ele vai buscar ela, Ele vai atrás para trazer ela de volta. E nós vemos que uma mulher, ela tem as suas dracmas,
De repente ela perde uma das suas dracmas e ela então precisa encontrar a sua dracma que se perdeu. Então ela pega e faz o quê? Ela pega, acende a candeia, acende a luz e ela começa a varrer o ambiente para que ela possa encontrar aquela dracma perdida. E na terceira fala a respeito do filho que está perdido. Mas o interessante, queridos, que de todas elas nós vamos perceber que no texto, Lucas capítulo 15, todas terminam em festa. Todas. Por quê? Porque há alegria nos céus, diz a Bíblia, quando um pecador se arrepende. A dracma que está perdida é encontrada, a ovelha que está perdida é encontrada, e o filho que está em casa, ele volta. Então, o que nós aprendemos com isso? É que Deus, ele tem prazer em resgatar. Deus, ele tem prazer em trazer de volta aquele que se perde. Se nós olharmos na Bíblia, nós vamos ver que Deus não quer que ninguém se perca. Irmãos, Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que existe apenas um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem. Então nós vemos que quando a ovelha é encontrada, tem festa. Quando a moeda perdida é encontrada, também tem festa. E quando o filho volta para casa, também acontece uma festa. Mas quando nós olhamos para o texto do Evangelho de Lucas, como você já ouviu inúmeras pregações a respeito do texto, todo pregador dá ênfase ao filho perdido. Sim ou não? Todo pregador fala a respeito do filho que se perdeu. A gente ouve muito a respeito disso. Tá, mas como que eu posso entender o contexto histórico dessas parábolas? Queridos, aqui Jesus não está simplesmente falando a pessoas comuns. Existem pelo menos 3 tipos de público que Jesus está falando aqui. Jesus está falando aos escribas, Jesus está falando aos fariseus e Jesus está falando aos publicanos. Então existem 3 públicos aqui que estão ouvindo a respeito dessas 3 parábolas. E quando nós olhamos para o texto de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11, nós vamos perceber que os personagens que fazem parte do texto, tanto o irmão mais novo, quanto o irmão mais velho e o pai, representam algumas coisas aqui que nós precisamos entender e aprender. Porque se nós focarmos só no menino que saiu de casa e voltou, nós vamos sair um pouco fora do contexto. Nós vamos sair um pouco fora da verdadeira história e do verdadeiro significado. Por quê? Porque Jesus quer dar uma lição àqueles que estão à sua volta. Toda vez Jesus debatia com os fariseus, com os escribas, com os religiosos da época, para que Jesus pudesse mostrar para eles que o que eles estavam fazendo era errado. Eles estavam tão ligados à religiosidade que Jesus queria ensinar para eles o verdadeiro significado de estar perto de Deus. E isso muitas vezes, trazendo agora para o grupo de missão, acontece com a nossa vida. Nós estamos tão acostumados com a religião, nós estamos tão acostumados com a igreja, que nós muitas vezes nos esquecemos quem somos em Cristo. Já parou para pensar nisso? Bom, a gente está tão acostumado, quando alguém pergunta alguma coisa para você, qual que é a primeira coisa que você fala? Eu sou membro
da ICPI. Você esquece que você é um crente em Cristo Jesus. Mas a pergunta, a primeira resposta que vem da sua boca quando alguém pergunta, você diz: a igreja, a instituição que você faz parte. Por quê? Porque você foi ensinado assim. Você foi ensinado assim. Não é? A gente não fala, eu pertenço à CPI. A igreja tem lá na saída do capim, Lindóia. A igreja que ama você. A igreja que tem propósito. Faço parte. Muitas vezes nós esquecemos realmente quem somos em Cristo. E muitas vezes, queridos, nós não somos diferentes dos religiosos do texto. Nós nos comportamos como tal. Nós temos as mesmas atitudes desses personagens que estão aqui. Quando nós olhamos para o texto, nós vamos ver que o menino, ele olha para o pai e diz assim: pai, eu quero a parte da minha herança. Eu embora. Eu quero curtir a vida. Quero que o senhor me dê aí a minha parte, que é direito. E porque eu quero ir embora, eu quero sair daqui, eu quero curtir a minha vida, eu quero fazer algumas coisas, eu não quero nem saber. Então nós vamos ver aqui a respeito da atitude do filho mais novo. No verso número 12, nós vamos ver, o versículo 12, que ele nos mostra o filho mais novo. E o filho mais novo, ele tinha um plano. Olha para você ver, ele tinha um plano. Qual era o plano? Ele queria sair da casa, pois estava cansado da vida junto com o pai. Estava cansado, ele queria sair. O filho mais novo se sentia preso e ele queria ser livre. Ele queria ir embora. Ele chega no pai e diz: olha, eu quero a minha parte, eu vou embora. Então ele pediu a herança ao pai. Ele tinha direito, querido, segundo a história, a 1/3 da herança, quando seu pai morresse. Porém, preste atenção para você entender, ele não podia esperar. Essa atitude foi um completo desrespeito. Ele não se importou com a vida do pai. Ele não quis saber se o pai contava com ele para ampará-lo na velhice. Seus planos eram mais importantes. Ele amava mais a si mesmo do que ao pai. Então o que ele fez? Ele quebrou os mandamentos de Deus. Quando ele chega no pai e ele requer a sua parte da herança, é como se ele estivesse dizendo para o pai: pai, o senhor morrer logo, vamos se ajeitar para nós aí, vamos ir embora. Era mais ou menos assim. Por quê? Porque segundo a lei ele não tinha o direito de requerer parte da sua herança com o pai vivo. E ele chega e pede para o pai então parte da sua herança. A divisão proposta pelo filho era muito complicada. Alguns estudiosos, eles entendem que pela antecipação ele recebeu a 9ª parte, ao invés de 1/3, a qual tinha direito. Bem sobre isso nada sabemos, mas seja como for, o fato é que tal pedido gerou problemas. Tal pedido do filho ao pai gerou o quê? Um desconforto, gerou problemas na família, porque não era comum o filho chegar no pai e pedir parte da herança. Isso gerou um desconforto. Isso não foi legal, não foi bom. Toda a propriedade precisava ser dividida, uma parte considerável deveria ser vendida e liquidada. Essa era uma situação que afetava todo o lar, além de ser um insulto ao pai, que nunca lhe deixou faltar nada. Tá, pastor, o que tem a ver com missão? Tem tudo a ver. Porque o tema escolhido para essa noite é recomeço. Nós estamos aqui, queridos, diante de uma família. Preste atenção. Nós temos aqui uma família, um pai e 2 filhos. Certo? O mais jovem, ele queria curtir a vida. Ele queria viver conforme aquilo que lhe passava pela cabeça. Ele não estava satisfeito
com os cuidados que ele estava tendo dentro da casa do pai. Então ele quer ir embora, ele quer sair. É como se alguém chegasse e falasse: olha, eu não quero mais servir a Deus. Não, eu quero curtir a vida. Eu quero viver conforme passa na minha cabeça. Muitas vezes pessoas estão agindo dessa forma, estão agindo com esse comportamento. Só que a pessoa, muitas vezes, ela não pensa nas consequências que isso traz para a sua vida. Queridos, o problema não é você ter uma atitude de querer aquilo que você acredita ser a sua liberdade, entre aspas. O problema é que muitas vezes a pessoa não está preparada, ela não está apta para viver longe da presença do Pai. Consegue entender isso? Já percebeu que tem muitas pessoas que, quando se afastam dos caminhos do Senhor, elas se arrebentam? Ela se arrebenta porque ela não está preparada para viver fora da presença do Pai. O plano do filho pródigo, queridos, era viver tranquilo. Ele pega a parte da sua herança. O que ele faz? Olha a primeira atitude de alguém que quer sair da presença de Deus: ele não quer que ninguém o veja. É verdade ou não é? A primeira coisa que ele faz quando ele sai da igreja, ele bloqueia todos os crentes das redes sociais. Ó, começar aqui atual, hein? Estou ficando bom, estou aprendendo. Ele bloqueia os crentes, primeira coisa. Bloqueia os crentes, senão eles vão ver as fotos que eu vou postar. Que agora eu não sou mais crente. Aí o que ele faz? Bloqueia. Bloqueia o pastor, bloqueia os obreiros, bloqueia os líderes de departamento. Por quê? Porque ele não quer que ninguém fale dele. É como se ele fosse para uma terra distante, uma terra longínqua, assim como esse rapaz fez. Ele foi longe da casa do pai. Por quê? Porque ele queria sair fora do convívio social daquele povo. E a primeira atitude, irmão, de quem quer andar errado é fugir. Isso aí é desde o início. Olha o Adão. Quando Adão pecou, o que ele fez? Ele escondeu. Quando Deus chama Adão, onde estás? Senhor, ouvi a tua voz e temi. Por isso eu me escondi. Aí Deus olha para ele e fala: não, mas quem te mostrou que você está despido, que você está sem roupa? Aí começa aquele diálogo, aquela conversa que você sabe, não é o que nós vamos falar. Então, a atitude de alguém que sai da casa do pai é essa. É fugir. Fugir de tudo. Quando ele vê um crente, irmão, ele fica bravo. Nossa, nem tem crente, fica falando da minha vida. Tem nada a ver com a minha vida. E ele vai para uma terra longe. Ele não vai pular carnaval aqui na rua, Illinois, vocês vai ver isso aí? Não, ele vai pular lá em Serra Negra, vai pular lá em Campinas, vai pular lá em Juaçu. Por quê? Porque ele quer que ninguém veja. Porque se alguém ver, não vai dar um falatório, vai chegar no ouvido da minha mãe, vai chegar no ouvido do meu pai, vai chegar no ouvido do pastor, vai chegar, a cidade é pequena, todo mundo vai ficar sabendo o que eu estou fazendo. Ele vai longe. Esse moço, ele gasta tudo que ele quer. Há quem diga que a palavra pródigo significa esbanjar, ou seja, não dá valor àquilo que recebeu, acabar com tudo. E tudo que a pessoa recebeu, ela começa a dar fim. Tudo que ela aprendeu, os princípios, os princípios, ela começa a fazer coisas erradas. Ela esquece daquilo que ela aprendeu dentro da igreja, ela esquece daquilo que ela aprendeu nos caminhos do Senhor, ela esquece daquilo que Deus faz na sua vida. E ela começa a viver uma vida totalmente bagunçada, fora da presença de Deus. Tá, pastor, onde que eu encaixo? Muitas vezes nós somos aquele que ficou em casa.
Quem? O irmão mais velho. Porque a gente gosta muito de falar do menino que saiu. Mas o maior problema não está naquele que saiu, irmão. Se você olhar o contexto, o problema estava naquele que ficou. Por quê, pastor? Preste atenção. O que sai é aqueles que os judeus não davam crédito, os publicanos. Jesus está falando aos publicanos, é aquele que sai. Aquele que fica representa os fariseus e os escribas, os religiosos. Porque, olhando para o texto, nós vamos ver que no verso número 17, quando o moço perde tudo, gasta tudo, chega numa situação de decadência, o que bate nele? O que bate, irmão, quando uma pessoa está desesperada? A fome. É ou não é? Irmão, sentir fome é ruim. Sentir fome não é legal. E ele não tinha mais o que comer. Então ele pega, toma uma atitude e diz: quantas pessoas que trabalham lá na casa do meu pai têm alimento que sobra? Eles vivem bem, eles comem bem. Eu já sei o que eu vou fazer, eu vou voltar. Eu vou voltar, porque quando a pessoa ela começa a ter consciência da situação deplorável que ela está vivendo, ela pede ajuda. Alguns pedem ajuda. Outros tomam a atitude de voltar. E ele diz: não, na casa de meu pai, os empregados dele têm comida de sobra, eles vivem bem. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou voltar para casa e eu vou falar para o meu pai me receber como um empregado. Sabe o que é isso, irmão? É humildade. Ele entendeu que tudo aquilo que ele viveu lá fora não significou nada, só perdição. A Bíblia diz que ele tornou-se em si. É como se acendesse alguma coisa. Nossa, eu vou morrer. Se eu continuar nessa vida, eu vou morrer. Eu não posso continuar desse jeito, eu preciso voltar. Eu preciso tomar atitude, eu preciso tomar posição. Eu preciso tomar postura. E você conhece a história. Quando ele volta, nós vamos ver que o pai o avista de longe. O pai o avista de longe. E não era comum o pai correr até o filho para recebê-lo de volta. Isso era uma afronta. Mas aquele pai, quando ele viu que o seu filho, que estava numa situação deplorável, decadente, ruim, o pai não aguentou, irmãos. Ele foi ao encontro do filho. É só você ler o texto. A Bíblia diz que ele abraçou o filho, ele beijou o filho. Por quê? Porque ele ficou feliz com a volta do filho. Pastor, aonde eu entro? Muitas vezes, queridos, nós entramos, como disse ao princípio, naquele que ficou na casa. Porque já percebeu que muitas vezes nós temos apontamento para tudo? A gente sempre tem um dedo para apontar para alguém, para uma pessoa. Eu já fui missionário. E falar de missões requer cuidado com aqueles que estão à nossa volta e já não estão mais no nosso meio. Sabe o que eu estou dizendo? De pessoas que estavam com a gente e
hoje já não estão mais. Precisam de cuidado. Mas o que é que a gente faz? A gente, você pecou, você saiu da igreja, né? Você fez coisa errada, você não é tiro. Não é isso que a gente faz? Muitas vezes, no nosso coração, porque a gente se acha autossuficiente. Pastor, onde o senhor quer chegar? Quero que você entenda uma coisa, irmãos. Preste atenção. O que eu disse a princípio, eu comecei a pregar. Todas as parábolas que Jesus conta no capítulo 15 de Lucas, o objetivo é resgatar, é trazer de volta. A ovelha que saiu foi buscar, a dracma que se perdeu, encontrar, e o filho que se perdeu no mundo, voltar. O que eu quero dizer para você nessa noite, como nós ouvimos aqui o nosso irmão dizendo, você que é mãe, você que é esposo, você que é esposa, não desista dos seus. Sabe por quê? Porque o propósito do coração de Deus é salvar. O propósito do coração de Deus é trazer de volta. O propósito do coração de Deus é que vidas possam se render aos pés de Jesus novamente. Esse é o desejo do coração de Deus. Deus ama salvar as pessoas. Deus ama trazer de volta aqueles que estão lá fora. E nós não podemos ter o mesmo comportamento daquele que ficou na casa. Porque quando nós estamos na casa, nós estamos amparados, nós estamos cuidados. E quando nós vemos alguém que saiu e volta, às vezes nós temos um comportamento de não ficar feliz com a volta daquele que saiu. Olha lá, o cara bagunçou a vida inteira, agora está pregando, como é que pode? Estava nos rodeios da vida aí, e agora está pregando. É isso que Deus quer, irmão. É isso que Deus quer. O que Deus quer é agregar pessoas, é trazer pessoas para perto. Pastor, mas ele foi no roubo. Não importa onde ele foi, o que importa é onde ele está agora. É isso que nós precisamos entender como igreja. Sabe por quê, irmãos? Nós não vamos definhar espiritualmente, porque a gente, muitas vezes, a gente só olha os defeitos, as falhas, as fraquezas, as limitações, mas o propósito de Jesus não é esse. O propósito de Jesus é trazer para perto. O propósito de Jesus é agregar. O propósito de Jesus é salvar a todos, independente da situação. O que você tem que dizer? Pastor, aquele fulano está fazendo isso, mas ele vai voltar. Ele vai voltar para a glória de Deus. Pastor, muito em breve ele vai estar aqui no meio da igreja, adorando a Deus. O que Jesus está ensinando, queridos, através desta parábola, ele está dizendo aos religiosos: vocês estão dentro da casa do Pai, vocês estão dentro da casa de Deus. E quando alguém volta, e quando alguém é resgatado, você se entristece. Não pode. Nós não podemos ter esse comportamento. Quando o filho volta, o pai coloca anel no dedo, coloca roupa, coloca calçado, manda matar um novilho. E de repente chega aquele membro, 40 anos de igreja. Pô, já faz 40 anos que eu estou na igreja, o pastor já está pregando, pastor. Que negócio é esse? Já faz 40 anos que eu estou aqui, já faz 20 anos que eu estou dentro da igreja. Esse rapaz aí, outro dia estava na. Não, está errado. Essa é a sua visão. Essa é a sua visão, não é a visão de Deus. Pastor, esse camarada não é digno. Você é? Eu sou? Nós somos? Irmão, nós não somos nada.
A palavra é bem simples para você entender. Nós não somos nada. Tudo pertence a Deus. Tudo é dele. Tudo é do Senhor. Então, dever nós como igreja, para que possamos viver uma obra missionária, é entender, queridos, que aqueles que estão lá fora precisam ser resgatados. A Bíblia diz que então Caim em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Qual é a diferença do filho mais novo do filho mais velho? Um estava sentindo fome, necessidade, caiu em si, entendeu que precisava voltar. E o outro? O Senhor não me dá nem um cabrito para eu me alegrar com meus amigos. O que o pai disse? Filho, tudo que eu tenho é teu. Irmão, tudo que Deus tem, Ele pode derramar sobre a tua vida. Tudo que Deus tem, Ele pode derramar sobre a tua casa. Tudo que Deus tem, Ele pode derramar sobre a tua família. Deus quer abençoar você. Deus quer abençoar você. Deus quer abençoar a sua casa. Deus quer abençoar o seu casamento. Deus quer abençoar a sua família. Deus quer ver você bem. Deus quer ver você próspero, abençoado, cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus. Não seja aquele irmão que não tem prazer na volta do caçula. Não seja. Ou vice-versa. Se você sabe que alguém saiu, ore para voltar. Ore para Deus trazer de volta. O que o irmão falou para o pai? Mas ele gastou todo. Não é isso? Ele gastou toda a herança. Ele acabou com tudo. Esse camarada não faz nada certo. Esbanjou, ele gastou. Eu estou dando duro aqui, ó. Não é assim muitas vezes na nossa mente? Eu estou aqui dentro da igreja todo dia, orando, jejuando, consagrando, faço parte dos departamentos. E ninguém me nota, ninguém me vê, ninguém dá atenção. Deus está dizendo para você: tudo que eu tenho é teu. Você pode usufruir a hora que você quiser. É só você abrir o seu coração para Deus. É só você abrir o seu coração para o Espírito Santo. Irmão, o Espírito Santo quer encher a tua vida. Ele quer encher o teu coração. O desejo do Pai é te abraçar e te beijar nessa noite. Você tem noção disso? Esse é o desejo do Pai para o filho. Igual eu, irmão, eu vejo a hora que chega em casa, minha filha. Eu fico pensando nela. Pastor, no culto, não tem o que fazer, irmão. É sério. Se eu estiver pecando, Deus perdoe. Porque não sai da mente. O cheirinho. O cheirinho sai do nariz. É isso, irmão. O Pai te ama. O Pai ama você. O Pai tem prazer em te abençoar. Então, que você possa usufruir daquilo que Deus fez na tua vida. E não tome atitudes do irmão mais moço, nunca na sua vida. Se você estiver pensando em sair, se você estiver pensando em parar. Bom, o texto na Bíblia é tão maravilhosa que tudo ela ensina a gente. Pastor, estou com vontade de sair da igreja. Eu desço. A fazenda representa o quê? Vamos colocar a igreja. O pai representa quem? O Senhor. Você vai sair para quê? Não faz isso não. Talvez você entrou aqui nessa noite e tenha dito no seu coração: se Deus não falar comigo, eu não volto mais na igreja. A palavra de Deus para a tua vida é: não saia da casa do Pai. Sai não, filho, sai não. Se Deus pudesse falar com você aqui, você ouvir a voz dele e ia falar assim: não sai da casa do papai não, fica aqui. Aqui que é teu lugar. Fica na minha presença. Eu tenho bênção para a tua vida. Talvez você pode estar aí dentro do seu coração e dizer: mas eu gastei tudo esses dias lá fora. Eu pisei na bola, eu fiz coisa errada. Deus está de braços abertos para te receber de volta. Vamos colocar em pé? Eu já vou encerrar. Queridos, no verso
verso 22 e 23, nós temos o relato de como o pai recebe de volta ao lar. O pai queria dar ao filho a importância que ele não merecia, para mostrar que o seu amor era imenso e inexplicável. O que é que o pai faz? Preste atenção, vou encerrar. O pai lhe providencia roupa, símbolo de honra. Símbolo de honra. O pai lhe proporciona um anel, símbolo de autoridade. O pai coloca sandália nos pés dele, um símbolo de que ele não era um escravo. Aquele filho era um homem livre, pois o amor do seu pai o libertou. Pastor, que vestes que Deus coloca na gente que eu não entendi. Vestes de salvação, irmão. É isso que você precisa entender. Vestes de salvação. Quando Deus Ele te chama, você não é mais uma pessoa comum. Você é alguém diferente agora. É por isso que alguém olha para você e diz: não é crente, né? Logo percebi. É mesmo? É. Não é nem pela veste. Porque tem gente que acha que ser crente é ter o cabelo aqui e a saca aqui. E não é. Mas a forma que você age, que você fala, identifica quem você é. Por quê? Porque o Senhor te vestiu de salvação. As vestes é um símbolo de salvação. O que o pai também faz? Manda preparar um bezerro cevado. Esse animal era um novilho guardado para ser usado somente o quê? Em ocasiões especiais. Era comum naquela época eles engordar um novilho e guardar para uma ocasião especial, ou seja, uma festa que realmente vale a pena. Quando o filho volta, o pai chama os empregados e diz: traz o novilho cevado, vai ter festa hoje. Vai ter festa. Era comum, queridos. Preste atenção. Para o pai, haveria alguma ocasião mais especial que essa? Não. Preste atenção. A festa de Deus para a vida daqueles que são chamados pelo Senhor é uma ocasião especial que reflete ao Senhor, compete a Ele. Como que eu entendo isso? A festa nos céus quando o pecador se arrepende. A gente pode, irmão Luiz, ver alguém levantar da cadeira de roda, não tem festa no céu. A gente pode ver um cego enxergar aqui, irmão, o paralítico pular da cadeira de roda, como disse. Uma pessoa surdo, mudo, voltar a falar e ouvir. A gente vai ficar feliz? Vai. A gente vai ficar alegre? Vai sentir a presença de Deus? Vai. Mas não haverá festa no céu. Mas quando o filho que está perdido volta, tem festa no céu. E a palavra de Deus para a tua vida é: o Pai já está indo ao seu encontro, para te abraçar, para te beijar, para te trazer de volta, porque esse é o desejo do coração de Deus. Pastor, por que o senhor está pregando essa palavra? Porque o Senhor revela ao meu coração que tem filhos aqui que precisam voltar. Tem filhos que precisam voltar. Eu não quero saber o que você fez, eu não quero saber onde você andou, eu não quero saber o que você bebeu, o que você fumou, o que você cheirou, eu não quero saber de nada. Eu só quero saber de uma coisa: Deus está te chamando de volta. Tem oportunidade para você. Se você quiser voltar para Jesus, a oportunidade está aberta. Tem alguém para Jesus nessa noite? Jesus está te chamando de volta. O Senhor está te dando uma oportunidade. Não sou eu que estou te chamando, é o Pai. O Pai está te chamando de volta. Você pode reconciliar com Cristo ainda essa noite, porque o Pai te ama. Ele te trouxe aqui para você ouvir isso. Filho, eu te amo. Pai, mas eu andei em certos lugares que o Senhor não está. Engano seu, até lá eu estava. Você está pensando que Deus não estava? Aonde você está fazendo coisa errada? Deus estava. Ele estava olhando para você. Ele está te dizendo:
eu estou com os braços abertos para te receber. Deus está chamando gente aqui, irmão. Deus está chamando pessoas aqui que Deus tem propósito. Deus tem planos para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Se o Espírito Santo de Deus está falando, porque tem. E se hoje ouvires a voz do Espírito Santo de Deus, por favor, não endureça o teu coração. Seja humilde, tenha consciência, volta para a casa do Pai, porque Ele está te chamando. Onde está a primeira pessoa para Jesus? Eu sei que tem. Deus está te dando a oportunidade. Eu sei que tem gente para Jesus aqui. Deus está te chamando. Deus está te dando uma oportunidade. Deus está louco. Deus está querendo colocar um anel no seu dedo. Deus está querendo colocar a veste de salvação em você. Tem alguém para Jesus? Onde está uma pessoa que quer voltar para Jesus? Talvez se afastou. Não perca a oportunidade de servir esse Deus. Não perca. Se você está afastado de Jesus, volte. Jesus te ama. E essa igreja aqui também te ama. Você faz parte dessa família. Não importa o que você fez, não importa onde você andou. O importante é que você volte depressa. Se não tem ninguém, eu vou terminar. Queridos, esses versículos nos revelam algo muito profundo. Aqui entendemos que o controle sempre esteve nas mãos do Pai. Perceba que enquanto o filho estava vivendo absolutamente, o Pai estava fazendo provisão para o filho, que retornaria. Enquanto o filho estava esponjando, o Pai estava cevando o novilho, deixando a roupa, o anel e a sandália preparado para o momento do retorno. Com isso entendemos que a parábola como um todo aponta para a soberania de Deus, que busca ativamente pecadores desprezíveis que não estavam procurando por Ele. Quando Paulo pega a carta a fim de ir a Damasco prender os crentes, ele achou que estava caçando Deus, mas de repente ele vê um clarão e cai por terra e ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Deus também estava caçando ele. Deus tem propósito para a tua vida. Deus tem salvação para a tua vida. Deus tem salvação para a tua casa. E eu quero dar uma palavra profética aqui para vocês. Filhos que saíram, Deus vai trazer de volta. Deus vai trazer de volta, irmão. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Pessoas que saíram dos caminhos do Senhor vão voltar, não está aguentando mais. Fica tranquilo, Deus está mandando dizer para você, profético. Receba a palavra de Deus para a tua vida. Não precisa falar em língua, não precisa nada. Deus está mandando dizer. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Pessoas que saíram, estão vivendo dissolutamente. Deus manda dizer para você: fica tranquilo, descansa o teu coração, que essas pessoas já não estão aguentando mais. Já está batendo a fome de voltar. Já está batendo a vontade de voltar. E vai voltar, porque Deus tem um propósito de salvação para muitas vidas. Deus tem um propósito de salvação para muitas famílias. E o que eu faço, pastor? Quando essas pessoas chegarem, não tenha o comportamento do irmão mais velho. Não tenha. Não seja um fariseu, não seja um religioso. Ame e abrace essa pessoa, porque Deus tem propósito. Amém? Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus nós queremos te agradecer por esta palavra que o Senhor tem colocado no nosso coração. Muito obrigado, Senhor, por esse culto missionário. Muito obrigado por tudo quanto o Senhor tem feito e tem realizado nas nossas vidas. Nós te agradecemos, Pai. Senhor, eu sei que tem pessoas aqui dentro nessa noite que precisam voltar. Eu sei que o Senhor tocou no coração dessa pessoa, desse irmão, dessa irmã, dessa vida, porque a tua palavra, Senhor, quando ela vem, ela não volta vazia, ela produz fruto. Eu tenho certeza que essa pessoa muito em breve vai estar aos teus pés novamente. Nós oramos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Se tiver alguém que não tomou a ceia, procure os diáconos, participe da ceia, tá? Ainda tem ceia hoje.
para os irmãos que não participou. A oferta de missões, R$ 857. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Tem aniversariante? Quer receber oração? Tem alguém? Está fazendo aniversário? Fez aniversário essa semana? Irmã Nilma? Boni? Tem isso também, Boni? Boni? Tem mais alguém? Se você tiver Carlos? Carlos? Vem, irmão Carlos. Recebeu oração? Vem cá. Irmão Carlos. Senhora? 6 de janeiro? E você? Dia 23 de janeiro? Eu fiz no ano passado. Vai fazer esse ano de novo? Essa oração é do ano passado ou esse ano? Tem mais alguém? Se tiver alguém visitando a igreja que quer receber oração, fazendo aniversário, pode vir. Não tem? Vamos orar por esses irmãos. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por cada vida, Senhor, que tem completado mais uma primavera no jardim da tua existência. Nós te agradecemos, ó Deus, pela vida do irmão Carlos, a irmã Ana, seu netinho, a irmã Hilda, o Tony, nosso irmão Edson. Que o Senhor continue abençoando essas vidas, que o Senhor acrescente a eles muitos anos de vida, muita saúde, muita paz, muito amor do Senhor derramado no coração de cada um deles. Que esta data, Pai, se repita por muitos e muitos anos. Te agradecemos por eles passarem esse momento aqui junto conosco. Estamos felizes e alegres pela vida deles, Pai. Muito obrigado. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Parabéns. Glória a Deus. Amém, irmãos? Quero convidar aqui o nosso irmão evangelista. Cadê o Felipe? Felipe é o pai? Nosso irmão evangelista Felipe vai profetizar sobre a tua vida, vai liberar uma palavra profética sobre vocês, vai orar e vai interpretar isso apostólico também. Deus abençoe. Você tem uma semana muito abençoada, com muita saúde. E se Deus falou no seu coração, meu irmão, volte depressa. Glória a Deus. Feche os teus olhos, cuida da tua cabeça. Soberano Deus e eterno Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, ó Deus, por essa palavra direcionada aos nossos corações. Que nós possamos sair daqui nesta noite, ó Pai, cheios da tua presença, Senhor, porque a tua palavra nos impactou, ó Pai. Que nós não venhamos a ser somente ouvintes, mas praticantes de tudo quanto nós ouvimos aqui nesta noite, Espírito Santo. Pai, que nós possamos incendiar esta cidade com o teu evangelho, ó Pai. Que o Senhor possa usar a cada um dos meus irmãos para levar o teu evangelho adiante, ó Deus. Aonde cada um, ó Pai, pisar a planta dos teus pés, que o Senhor possa usar com grande autoridade, Espírito Santo, para profetizar, ó Pai, para ganhar almas para o Senhor, para trabalhar em prol do teu reino. Pai, que o Senhor continue guardando, livrando, ó Pai, capacitando cada vez mais cada um dos meus irmãos, ó Deus. Que o Senhor possa levá-los em paz agora de volta para os seus lares, em segurança, ó Deus, e que se assim o Senhor permitir que amanhã, Pai, ao abrir os olhos, eles possam vivenciar os milagres da parte do Senhor sobre a vida deles, ó Deus. Pai, assim nós oramos e nós a Ti agradecemos. Amém. Estenda suas mãos para frente. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus